Se eu disser que o livro de Enoque traz uma explicação incrível sobre o poder oculto das palavras, você acreditaria ou iria duvidar? Eu sou Miguel e desejo a você força, fé e paz. Lembrando que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Se inscreva no canal e fique comigo até o final, para tirar suas próprias conclusões. Segundo o livro de Enoque, as palavras carregam um poder místico e oculto, uma força atribuída pelo próprio Deus, capaz de abençoar ou amaldiçoar não apenas coisas e pessoas, mas até locais inteiros. Essas palavras, longe de serem meras ferramentas de comunicação, são consideradas os blocos fundamentais da realidade, moldando a estrutura do mundo ao nosso redor. Desde os tempos mais remotos, o poder das palavras tem sido reconhecido como uma força divina e criativa, como ilustrado no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa simples afirmação já revela a profundidade com que as palavras foram consideradas desde a criação, quando o Verbo deu origem à própria existência. As palavras têm o poder de influenciar ações, pensamentos e emoções, e, além disso, têm a capacidade de alterar o curso dos acontecimentos no plano físico e espiritual. No entanto, o verdadeiro poder das palavras não está apenas em sua pronúncia ou no seu significado literal, mas na intenção com que são ditas. Quando uma palavra é energizada por emoções ou por uma intenção profunda, ela se transforma em uma ferramenta de criação e destruição, conforme a vontade de quem está pronunciando essas palavras. Segundo o livro de Enoque, as palavras têm um papel central nas conexões entre o divino e o humano, ligando o sagrado ao profano, o espiritual ao terreno. Ao longo da história, antigas civilizações, como as do Egito, Mesopotâmia e Grécia, acreditavam que certas palavras, quando proferidas com propósito e intenção clara, tinham o poder de invocar forças divinas, modificar o destino e alterar a realidade. Essas palavras eram vistas como a chave para acessar o reino espiritual, onde se encontravam forças cósmicas que poderiam ser manipuladas em favor ou contra a humanidade. Um exemplo disso pode ser encontrado na prática dos encantamentos e rituais mágicos, tão comuns em várias culturas. Nos tempos antigos, esses encantamentos eram realizados por sacerdotes e xamãs que conheciam o segredo das palavras sagradas e podiam utilizá-las para proteger comunidades, curar os enfermos ou até mesmo controlar os elementos da natureza. Essas palavras, quando pronunciadas com uma intenção clara e associadas a rituais específicos, não apenas comunicavam uma mensagem, mas também liberavam uma força invisível que ressoava no universo, moldando a realidade ao redor. Acreditava-se que, ao pronunciar certas combinações de sons e sílabas, seria possível influenciar o curso dos eventos e atrair bênçãos ou maldições. No entanto, o poder das palavras vai além dos encantamentos ritualísticos. Segundo o livro de Enoque e outras tradições místicas, todas as palavras que pronunciamos, mesmo no dia a dia, desencadeiam uma cadeia de consequências vibratórias no universo. Cada palavra gera uma frequência específica, uma vibração que ecoa além do tempo e do espaço, afetando o mundo de maneiras que nem sempre podemos ver ou compreender imediatamente. Esse conceito, entranhado tanto na sabedoria antiga quanto nas descobertas da física quântica moderna, sugere que as palavras que escolhemos, as que repetimos e aquelas que expressamos com emoção e energia são muito mais do que simples vocalizações. Elas carregam uma carga energética que pode modificar a nossa experiência de vida. Segundo o livro de Enoque, as palavras positivas, quando faladas com intenção genuína e sentimentos de amor, gratidão ou esperança, emitem frequências harmoniosas, contribuindo para a elevação vibracional tanto do indivíduo quanto do ambiente em que ele se encontra. Por outro lado, palavras carregadas de negatividade, raiva ou ressentimento geram uma vibração oposta, contribuindo para o fardo emocional e espiritual que carregamos e afetando negativamente nossas experiências pessoais e coletivas. Essa relação entre palavras, emoções e vibrações é fundamental para compreender como moldamos a nossa realidade e como podemos, conscientemente, utilizar o poder das palavras para transformar nossas vidas. A prática de mantras, muito comum em diversas tradições espirituais, é um exemplo de como o poder das palavras pode ser direcionado para alterar a realidade. Mantras são compostos de palavras ou sílabas específicas, muitas vezes repetidas ritmicamente com intenção, que são capazes de criar padrões vibratórios que afetam tanto o corpo quanto a mente e o espírito. A repetição de um mantra ou de afirmações positivas tem o poder de alinhar a frequência vibratória de uma pessoa com o estado desejado de ser, facilitando a atração de experiências mais harmoniosas e positivas para a sua vida. Esse conceito também está profundamente ligado à ideia de que nossos pensamentos e emoções estão intrinsecamente conectados às palavras que falamos. Segundo o livro de Enoque, e de acordo com várias tradições espirituais, a forma como articulamos nossas emoções em palavras tem um impacto direto sobre a nossa realidade.
As palavras que escolhemos refletem nossos sentimentos e crenças mais íntimos, e quando pronunciadas com intenção, elas ressoam no universo, atraindo para nós experiências que estão em sintonia com essa vibração. Portanto, o uso consciente das palavras não é apenas uma questão de comunicação, mas uma prática de poder interno e espiritual. Ao nos tornarmos mais conscientes das palavras que escolhemos e da energia que colocamos nelas, somos capazes de moldar não apenas nossas interações imediatas, mas também as circunstâncias de nossa vida de maneira mais ampla e profunda. Ao longo da história, segundo Enoque, muitas tradições espirituais enfatizaram a importância de utilizar as palavras com sabedoria. O livro de Enoque nos lembra que as palavras, quando usadas corretamente, podem trazer bênçãos divinas, mas, quando usadas de maneira irresponsável, podem atrair maldições. Esta compreensão não é apenas simbólica, mas está enraizada na crença de que as palavras possuem uma energia real que afeta tanto o mundo físico quanto o espiritual. Por isso, muitos mestres espirituais ensinam que devemos falar com intenção clara, com verdade e com consciência, reconhecendo que cada palavra que pronunciamos é uma semente plantada no solo fértil do universo, que mais cedo ou mais tarde dará frutos. Por fim, é importante entender que o poder das palavras não se limita ao que podemos ver ou ouvir. Há um aspecto invisível e místico em cada palavra que proferimos, um poder oculto que age nas sombras, transformando realidades e influenciando destinos. Este poder, segundo o livro de Enoque, foi dado pelo próprio Criador, e com ele vem a responsabilidade de utilizá-lo com sabedoria e propósito. Afinal, as palavras não são apenas meramente sons ou símbolos, mas sim veículos de energia, que quando combinados com emoção e energia, possuem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Então tome cuidado com o que você diz, para não trazer coisas ruins para a sua vida, ou para as pessoas que você ama. Pois depois de dizer algo, você não pode mais retornar atrás no que disse. Assim você poderá abençoar ou amaldiçoar com as suas palavras carregadas de energia. Claro que palavras sem sentimento não possuem esse poder. Espero ter ajudado. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.